Olá, pessoal. Nós vamos esperar a doutora Natália entrar aqui, que estejam todas bem. Oi, Boa noite, oi! Tudo bom? tudo certo? Você me escuta e me vê legal? Sim, perfeitamente. O áudio está legal aí também? Tá ótimo, tá legal. Boa noite, pessoal, que tá chegando por aí Ma- também. Maravilha. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo aí, dê um coraçãozinho, um foguetinho, para a gente saber se está todo mundo ouvindo direitinho. Doutor Fernando Brasil, quanta saudade, quanto tempo, doutor Fernando. Sim, tem muitas pessoas aqui nos ouvindo. Doutor Denis, meu companheiro lá do mestrado da U. Que legal! É porque alguns subiram, assim, eu não consegui acompanhar todo mundo. Leonardo, Leonardo, maravilhoso, acabamos de ver que está na presidência aí da OAB, ele na comissão de eleitoral hoje, maravilhoso. que legal, que bacana. Doutora Carla, minha sócia, está nos ouvindo também, perfeitamente. Então, doutora, vou começar me apresentando, depois eu gostaria que a senhora se apresentasse também, para todo mundo que está nos ouvindo ficar ciente das nossas qualificações e do assunto que a gente vai tratar hoje. Meu nome é Alessandra Stefano Scopro, eu sou advogada, sócia fundadora do Scopro Dias e Silva, advogada associada, sou especialista em direito imobiliário e processo civil. E hoje nós vamos falar sobre os contrastes da advocacia, né? Porque nós estamos em duas cidades muito diferentes, embora estamos no mesmo estado. Verdade, verdade. Bom, primeiro, Ale, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Por favor, não precisa nem o doutora nem senhora. Eu costumo dizer que essas formalidades a gente deixa lá para dentro do judiciário, né? Dentro da sala de audiência, que tem que manter ali o decoro, enfim. Mas aqui nós somos colegas, somos amigas e eu fiquei muito feliz com o seu convite. Peço desculpas na semana passada, mas a advocacia é isso, né? A gente tem esses imprevistos, esses acontecimentos, mas sempre para que a gente possa ir atender o nosso cliente. Meu nome é Natália Assunção, muitos vão me conhecer como Nath, como nosso querido presidente Homero sempre me chama, e aí, Brasil afora, o pessoal, Nath, 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 e eu adoro, né? Porque eu acho que a gente tem que ter essa informalidade também, muitas vezes. Eu sou advogada há 12 anos, sou especialista em direito público, ambiental e empresarial. Atuo especificamente o meu escritório, né? A gente atua para empresas, voltado aí para fazer a parte preventiva das empresas, a parte de compliance, contratual, empresarial. Fui presidente da CAIC, que hoje é o AB Jovem, durante muitos anos, e uma felicidade e uma estada maravilhosa, uma grande escola que eu tive ali, estando nessa comissão. Não comecei como presidente, obviamente, né? Fui subindo ali até chegar ao quadro de presidente. Hoje em dia, eu faço, além, né, da área do direito, eu faço um MBA em marketing estratégico e psicologia positiva, que são duas formações que eu entendi nesse momento muito cabíveis para a minha atuação no direito. Não tenho a menor intenção de atender na área de psicologia ou abrir uma agência, mas é realmente para ajudar a minha advocacia. E conforme a gente for falando, a gente vai se apresentando mais, vai falando mais. Perfeito. Essa formalidade, né, a gente precisa rechaçar ela nesse ambiente. Eu gosto de criar essa proximidade com as pessoas e não gosto muito de chamar de doutora. A não ser que seja nesses ambientes forenses ou no escritório mesmo, porque a gente cria essa relação de profissionalismo. Sim. Mas entre nós, colegas, não é necessário. É algo assim que a gente tem que dispensar, né? É um prazer ter a senhora aqui hoje compartilhando essa tela. Saiba que eu tenho muita admiração. Eu conheci na época da OAB, participei de uma das caravanas da Jovem Advocacia que Que foram legal. conduzidas por você lá no município de Castelo, inclusive. E foi assim, um momento muito bacana e eu acho que a gente tem que sempre prevalecer essa relação de proximidade com a OAB. Porque Sim. muitas vezes o advogado, mesmo o jovem advogado,
ele se distancia um pouco da OAB, não cria esse vínculo com a OAB, não cria essa proximidade que ela é tão necessária e tão promissora na nossa carreira. É muito importante criar essa proximidade, porque ela nos dá oportunidades, né, sem iguais. Nós temos um exemplo aqui hoje. Obrigada, obrigada. E mais uma vez, né, eu te agradeço pelo convite, parabenizo pelo projeto. Quero até pedir para quem está aqui online, envia aí essa live para mais colegas, para a gente estar aqui batendo um papo. Se tiver alguma dúvida também, manda aqui. Vamos fazer um bate-papo aí coletivo para a gente poder cada vez mais aproximar a advocacia da advocacia, que no fundo, né, a gente tem que se aproximar mesmo, se fortalecer e se valorizar cada vez mais. Exatamente. Queria dar um oizinho ali para a Marinalva, o Ricardinho, o Charles, Luciano, Álvaro Dias. Boa noite, pessoal. Dê aí o seu coraçãozinho para a gente saber se vocês estão ouvindo direitinho. E vamos passar para a parte de perguntas, então. Doutora Natália, quais são os pontos principais que você vê, na sua opinião, de estar localizada geograficamente na capital do estado? Olha, atualmente eu vou te falar que com o avanço da tecnologia, né, e a pandemia trouxe muito isso, claro que a pandemia tem um lado negativo enorme, obviamente, mas por outro lado, nós crescemos muito tecnologicamente falando. Aqui o Espírito Santo ainda passa um problema muito sério, nós estamos entre os piores tribunais do país, enfim, né, espero que agora a gente consiga avançar, mas a verdade é que com a digitalização dos processos, hoje você não estar nos grandes centros não é mais um óbice tão grande quanto antigamente. Antigamente a gente passava muito problema, por exemplo, vários colegas, você está na capital, então você vai sustentar? Você pode ir ao tribunal olhar um processo para mim? Hoje em dia, com a digitalização, você diminui isso aí. Mas, claro, que você estando nos grandes centros, você estando mais próximo, hoje o meu escritório não está na capital, está em Vila Velha, né? Só que Vila Velha Vitória é uma ponte, está ali pertinho. Sem dúvida nenhuma, estar nos grandes centros te permite acesso aos órgãos, vamos colocar assim, te permite acesso ao Tribunal de Justiça, te permite acesso ali à Justiça Federal, que nas comarcas do interior você não vai ter. Você vai precisar de se deslocar com certeza. E isso vai gerar para o seu cliente um custo, né, de deslocamento, enquanto que para o advogado que está nos grandes centros, esse custo vai ser menor. Mas eu não vejo isso como uma sincera vantagem, sabe? Eu acho que hoje os advogados, em qualquer lugar que estejam, eles conseguem atuar. Tanto é verdade que mesmo eu estando no grande centro, né, vamos colocar assim, na capital, eu consigo atender clientes no interior do Espírito Santo e no Brasil. Então, assim, é um ponto positivo? Talvez, mas acho que hoje em dia não cria uma barreira tão grande, não. Perfeito, doutora. Eu vejo que essa questão também da pandemia, embora tenha sido muito prejudicial em todos os sentidos, ela foi uma nova propulsora para essas questões da digitalização dos processos, processo eletrônico, audiências virtuais. Isso facilita muito o nosso acesso. A consulta processual com mais detalhes, o balcão virtual, são mecanismos que facilitam muito a nossa vida como profissional. Economiza tempo nosso e do cliente, permite uma celeridade nesses procedimentos. Embora, às vezes, as decisões demorem, esse trâmite de ir ao fórum, voltar do fórum, ir fazer audiência, outros municípios, outro estado, isso a gente não encontra esse óbice mais, né? Aqui no interior, eu vejo que a gente tem uma relação assim, muito próxima com o nosso cliente. Eles são nossos amigos, eles são nossa família, é um lugar onde a gente cresceu, a gente tem convívio direto com eles, então essa parte é bacana. Mas a gente atende também outros municípios, outros estados. E hoje o meu escritório, por exemplo, ele atua em demandas de Goiás. Se não fosse a digital, a gente não teria essa oportunidade, né? Por conta da distância, custo financeiro também.
Com certeza. E eu ia até te perguntar justamente isso, se você via algum óbice aí, porque, inclusive, na época que a gente estava na UAB, não é que a gente estava, né? A gente sempre é UAB. Mas, assim, a gente evitava muito falar assim, ah, comarca do interior. Não, cidade de Castelo, cidade, sei lá, cidade de São Domingo do Norte, porque, assim, são cidades, não existe, sabe? Ou não pode existir essa disparidade, porque tudo bem, você não pode ser, pode até que ser que você não seja capital. Mas, por exemplo, do ponto de vista ambiental, eu adoraria estar em Castelo, adoraria estar em Cachoeiro de Itapemirim, sabe? Perto ali das empresas de rocha e granito. Então, assim, acho que, particularmente, a minha visão na capital não há tanto óbice. Mas aí no interior você sente algum óbice ou algum ponto negativo da atuação? O único ponto que assim, eu vejo um pouco de dificuldade, que foi também facilitado pela internet, pela nossa tecnologia, mas que assim, muitas vezes os cursos de formação, congressos, eventos, eles são realizados muito em grandes centros, né? E aí a gente fica um pouco mais afastada disso. Às vezes até a pós-graduação, mestrado, essa área mais acadêmica, né? A gente fica um pouco Sim. mais distante. Mas nada impede também que a gente não faça isso online. Eu Ah, sinto quando eu participei das aulas de mestrado na UFES, e aí eu sentia que eu tinha que deslocar toda semana para ir na UFES. E daqui em Vitória, por exemplo, são 13 horas de viagem. E a aula lá era 7 horas, então eu tinha que acordar de madrugada e depois estudar, porque tinha escritório. Então, assim, esse vai e vem, a gente perde um pouco de tempo, né? Por ser distante. Mas sim. é a única dificuldade, né? Se é que a gente pode chamar de dificuldade, mas seria então o único obstáculo assim, que eu vejo hoje, de não estar no grande centro, de não estar localizada geograficamente. É. Por outro lado, se você me permite, eu acho particularmente que quando a gente está numa cidade, vamos colocar assim, numa cidade menor, a gente tem a proximidade com as pessoas. Então, não quer dizer que você conheceu o juiz, o promotor, você vai ter favorecimento. Não é isso que eu quero dizer. Mas você conhece a pessoa do juiz e você tem um pouco mais de proximidade. Quando você está na capital, por exemplo, até pela quantidade de varas, quantidade de juizados, o pessoal que está iniciando, por exemplo, a carreira, ainda demanda muito tempo para poder conhecer a pessoa do juiz que vai estar ali, conhecer o perfil. Então, às vezes, eu sempre falo assim, ah, eu vou fazer a sustentação pela primeira vez. Então, vá assistir uma semana antes, vá ver como é que a Câmara se comporta, como que os desembargadores vão estar. Ah, vou fazer minha audiência pela primeira vez. Então, vá antes na audiência para você verificar o que acontece, como que é o rito. Porque é bacana isso. Você conhecer a pessoa também é muito interessante e vai te ajudar muito na estratégia jurídica, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Chegou um pessoal novo aí, ó. Joelson, Pão do Anjo, Amanda. Ah, pão Muito do anjo é boa minha noite mãe. aí, Melhor pessoal. pão do anjo é minha mãe. Melhor pão delícia da Bahia que já tomou o coração da Nossa, pessoa. É você é baiana, maravilhoso. doutora? Que Minha delícia! família. Minha família. Eu nasci em Brasília, mas eu me considero baiana, tá? Porque eu morei a minha infância toda. Quer dizer, agora eu sou quase capixaba, né? Que eu vou fazer 20 anos aqui, então eu tenho mais tempo aqui do que na Bahia. Mas a minha família toda é de lá e esse pão é maravilhoso. Nossa, que perfeição. E aí, doutora, como que a senhora usa esses mecanismos digitais ao seu favor? Então, é engraçado, assim, porque lá para o escritório a gente ainda não fez uso de nenhum mecanismo digital. E aí as pessoas ficam assim, como assim? Graças a Deus e graças ao nosso trabalho também, a gente hoje, 95% dos nossos clientes vieram de indicação. Indicação de um ex-cliente, indicação de um cliente atual, a fidelização do cliente. Então, a gente está ali com aquele cliente sempre renovando o contrato conosco. A gente tem muito contrato, né, mensalista, e são os atendimentos de empresa. Tanto é verdade que aqui no Instagram eu não trabalho para o meu cliente final da advocacia. Eu trabalho para os meus alunos, os meus mentorados aqui. Mas eu vejo que o marketing hoje,
principalmente o marketing digital, ele é uma excelente ferramenta para a advocacia. Excelente ferramenta como? Primeiro, é uma ferramenta, e aí eu vou dar as boas-vindas aqui ao Improcedência, né? O Luiz que está aqui, querido, que ele trabalha muito bem também, e ele pegou o marketing de uma forma, para trabalhar o marketing de uma forma muito cômica e sempre crescendo ali o perfil. Novamente, falando com os advogados e tal, é muito bacana. Quem não conhece o perfil dele ainda, por favor, clica aí para seguir. Mas voltando à pergunta que você fez, Ali. Então, o marketing ele é uma ferramenta. E ele sendo uma ferramenta, eu não posso ultrapassar ele da minha advocacia. O que eu vejo muitas pessoas fazendo hoje, se perdendo hoje nas redes sociais. Marketing digital não é só rede social, mas focando aqui na rede social. Produz um conteúdo intenso, muitas vezes sem muita bagagem para produzir esse conteúdo, só que esquece do offline. Esquece de se capacitar, como você estava falando, ir a congresso, fazer pós-graduação, fazer curso de prática, né? E aí acaba entrando naquele mar de produzir conteúdo e esquecendo da advocacia. E aí eu vou deixar um recado que não tem jeito, gente. Marketing é importantíssimo. Usem do marketing. Sabe, esse negócio, o advogado não pode, o advogado pode fazer publicidade, o advogado deve fazer publicidade até, vou até utilizar o deve. Só que a gente deve utilizar a publicidade ao nosso favor. Então não adianta eu dar publicidade, eu dar amplitude a algo que não está certo, que ainda não está formatado. Então você faz, o advogado vai lá, anuncia, consegue marcar o cliente pergunta, tá, e quanto é que é meu serviço? Aí ele vai no grupo de WhatsApp. Gente, quanto que vocês cobram para isso? Então, algo está errado ali, não sabe fazer uma precificação, né? Como é que faz a parte do atendimento, tudo mais. É claro que no início da carreira a gente tem muitas dúvidas e os grupos são extremamente importantes, os perfis são extremamente importantes também para auxiliar nesse sentido. Mas no que tange ao marketing, acho uma ferramenta super positiva, acho que a gente deve utilizar dela, mas a gente não pode perder o ideal que é. Primeiro, eu tenho que trabalhar o meu offline. Meu offline está redondinho, está trabalhando, eu estou fidelizando meus clientes, eu estou conseguindo boca a boca dos meus clientes, que é o maior e melhor marketing que existe. Show! Agora eu vou pro online. Até porque a gente não tem dinheiro para ficar jogando fora, né, galera? Então não adianta eu anunciar, ficar gastando dinheiro com anúncio, o Google vai adorar, o Instagram vai adorar, mas você não vai conseguir o resultado que você quer. Você concorda comigo, Ale? Perfeitamente, Nath. Nada que se produz em rede social e no marketing jurídico se justifica se a gente não cuidar da nossa produção, se a gente não cuidar da nossa parte de advocacia propriamente dita, porque a gente é várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente deve priorizar a gente ser advogado, né? A nossa atuação profissional como advogado, porque nada se justifica. Você pode postar o melhor vídeo, o melhor cenário, a melhor informação em post, o melhor story, mas nada flui se você não mostrar seu resultado como advogado. A gente vê muito isso. Advogados se aventurando aí em vídeos, posts, live e muitas coisas, mas não sabe se capacitar para aquela situação, não sabe deixar um contrato, não sabe fazer um bom atendimento, não sabe que você tem que dar retorno aos seus clientes, porque senão eles não ficam satisfeitos. Sim. Não sabem que a melhor propaganda é a do resultado e é a de boca a boca. Com certeza. Aqui também no nosso escritório hoje, a maior demanda, né, mais de 50% de clientes vem por indicação de outros clientes. Ou então a gente presta serviços que a gente chama de resserviço, né, que são serviços para o mesmo cliente, outros serviços para o mesmo cliente. Então, se a gente não cuidar desse íntimo da advocacia, ela vai se perder no marqueteiro sem fim, né? Porque na rede social hoje é muito fácil, é tudo muito fácil. Você grava um vídeo, você solta um post, você divulga uma live, você posta uma story, você coloca aquele negócio de reação, você posta um vídeo no YouTube, mas se você não se preocupar um pouco com a sua advocacia propriamente dita, que deve ser a base, a relação não se sustenta. Não, eu não diria nem se preocupar um pouco, eu diria se preocupar e se preocupar muito.
Porque o marketing, e aí eu comecei a live, né, falando da questão do MBA que eu estou fazendo de marketing estratégico digital, eu tenho feito para eu aprender cada vez mais e auxiliar na advocacia. Só que veja, eu fiz o caminho, fui lá, me especializei na advocacia, sedimentei o meu nome, fiz o escritório, então eu entendi o meu plano de negócios, eu entendi quem é o meu cliente ideal, vamos colocar assim, eu entendi onde que esse cliente está, quais são as necessidades e dores desse cliente, eu montei um portfólio de serviços e soluções jurídicas para esse cliente, aí agora sim, aí agora eu me sinto confortável para poder fazer essa parte do marketing e poder, novamente, reverberar, amplificar aquilo que eu já sou no offline. Porque o que as pessoas não entendem é justamente isso. Mas eu compreendo que isso aconteça porque a gente veio numa onda do marketing, não só para a advocacia, mas a gente veio numa onda do marketing ostentação. Isso acontece em várias áreas, não é só na advocacia, e muitos vieram e acharam assim, então eu tenho que fazer isso. Nossa, o que teve de profissional? Aluga carro importado, aluga cenário assim assado. Tá tudo bem se você quiser fazer. Só que sustente aquele profissional que você está vendendo. E a figura do vendedor, ela vai ser muito importante, sem sombra de dúvida. Se a gente não souber se vender, não souber vender o nosso serviço, a gente não vai fechar contrato. Só que, novamente, para eu ser um bom vendedor, eu tenho que entender muito bem do meu serviço, eu tenho que entender muito bem da minha solução jurídica. Senão eu vou anunciar, eu vou ficar, olha, essa caixa aqui, ó, eu faço a tanto. Eu vou desvalorizar o meu serviço, com certeza. Nath, seguindo nessa linha aí, eu te faço uma nova perguntinha. O que você acha que falta para o profissional da advocacia para ele realmente viver da advocacia? Porque a gente tem muitos profissionais que são advogados, mas também trabalham com a linha da estética, são advogados, mas trabalham no comércio da família. O que falta para viver realmente da advocacia, para gostar esse profissional que existe e ainda não se descobriu? Primeiro, uma excelente pergunta, e eu sou a que defendo, né, que a gente não deve sobreviver da advocacia, ou seja, ficar pagando aquele. Entra no horário, paga um boleto, entra no horário, paga um boleto. A gente deve realmente viver da advocacia. Eu não vejo problema da pessoa ter plano B, ter plano C. Acho bem interessante do ponto de vista de investimento, acho bastante interessante. Eu, inclusive, faço isso, né? Eu tenho juntamente com a minha mãe, por exemplo, eu tenho um plano B e tal. Mas é claro que eu só fui buscar plano B, plano C, no ponto de vista de investimento, de ter outras fontes de renda. Hoje a advocacia é boleto pago. O procedência fala boleto pago. Mais importante é o nome. Mas não só importante é boleto pago, mas também, por exemplo, uma reserva de emergência, que é algo que a advocacia não se preocupa. A gente não aprende a gerenciar o nosso escritório a esse ponto. Então, assim, Ale, o ponto primordial hoje para você conseguir viver da advocacia é você realmente entender da sua advocacia. E aí, quando eu falo entender da sua advocacia, você passa pelo ponto de se conhecer, saber até onde você quer chegar, saber qual é o seu perfil de advocacia, saber se você quer atuar em determinada área, saber se você quer atuar com alguém, saber o que você está disposto. Quando a gente fala de autoconhecimento, as pessoas, mas Não, mas você precisa se conhecer. Você precisa entender quem sou eu, profissional. Ok, entendeu? Então agora a gente vai partir para o seu negócio. E, gente, sem demagogia, a advocacia é um negócio. Se você não tratar a advocacia como seu negócio, você não vai conseguir prosperar. Porque você vai sempre ficar na advocacia artesanal, que é linda, mas está perdendo espaço cada vez que passa. E aí você entendendo do seu negócio, você vai fazer um plano de negócios. Você vai entender se você necessita de um escritório físico. Muitas vezes não. Depender aí, você nem precisa de um escritório físico. Quais são os serviços que você pode ofertar dentro da sua área de atuação? O que o seu cliente demanda? Quais são as principais dores desse cliente? Porque senão, Ale, a gente fica sempre enxugando gelo. É sempre aquela coisa assim, eu não tenho cliente. Aí surge um cliente aqui, eu faço no êxito para não perder o cliente. Eu estou enxugando gelo. Se eu não mesmo. Muitas vezes a gente pega esse cliente aí, do êxito, ou então aquele que não tem nada a ver com a sua área, mas
você vai ali para não perder o cliente, você vai e faz. Aí você gasta lá uma semana estudando um assunto para fazer uma demanda simples, que seria para um profissional que é daquela área, mas você resolveu pegar aquele cliente. Então, Pois tem é. que dar conta. Pois é. E aí, o que eu acho mais engraçado é que, assim, não existe fórmula mágica. Só que existem algumas ferramentas que você pode utilizar para que você cada vez mais profissionalize a sua advocacia. Um plano de negócios, né? A questão da delimitação de metas, você saber as suas metas. Porque, tá, o problema não é o cliente do êxito. O cliente do êxito, ele vai acontecer. Mas esse êxito, ele tem que valer a pena. Eu pegar um cliente de êxito que vai lá depois dar R$ 1.000 de dano moral e eu peguei 30%, não é um cliente que vale a pena. Sinceramente, não é um cliente que vale a pena. Não, Natália, eu preciso para pagar boleto. Ok, você precisa para pagar boleto naquele momento. Então, o que falta hoje na advocacia para viver da advocacia? Profissionalizar a sua advocacia. E quando eu falo profissionalizar a sua advocacia, é entender das habilidades da advocacia, é entender do negócio da advocacia. E aí, não vai estar no livro do direito civil, não vai estar no livro do direito penal, não vai estar na sua pós-graduação, em que pese eu achar a pós-graduação extremamente importante, mas a gente precisa trazer outras matérias que a faculdade de Direito, ela não traz, até pela diretriz educacional mesmo, tá? Sim, Mas ela não ensina essa parte de gestão de escritório, né? Captação de clientes, prospecção de clientes, não ensina essa parte. E a gente tem que colocar a cara a tapa e aprender. E aí... eu sinto muita falta, às vezes, Nath, de capacitação do profissional. Parece que as pessoas saem da faculdade, elas esquecem que elas precisam continuar acompanhando a justiça dos tribunais, continuar se atualizando das leis, continuar estudando o assunto que é de especialização, busca-se, né, no cliente ideal. Muitas vezes os profissionais eles esquecem que eles precisam de estudar e ficam lá se aventurando na justiça. Eu falo se aventurando porque você vê demandas e se você analisar minimamente a jurisprudência do nosso tribunal, você vê que não tem cabimento nenhum. Não tem. Verdade. Que os profissionais eles têm medo de falar, olha, você não é cabível esse direito para você. Exato. Aceita essa situação, vamos tentar melhorar e diminuir o prejuízo para ser melhor do que ficar se aventurando e abarrotando mais um processo de justiça. Aqui no escritório eu tenho colocado muito pelas formas de mediação e conciliação, né, que são formas de resolução consensual de conflito. Eu sempre priorizo essa questão. E o extrajudicial, porque eu prefiro, às vezes, gastar mais tempo ali naquela negociação, naquela situação, mas resolver efetivamente o problema, do que ter que falar com o meu cliente assim, olha, nós estamos esperando uma decisão, o processo está concluído, guardando também. E aquilo vai muito tempo e eu sem solução nenhuma. Então, assim, o profissional ele precisa realmente se capacitar para entender a forma mais rápida e mais eficaz. Porque nem sempre é mais barata, é mais eficaz. Não. E você precisa mostrar esse cenário para o seu cliente, né? Mostrar esse contraste do que ele quer realmente, entender qual que é o desejo dele. Eu quero resolver um problema a curto prazo, então essa é a sua solução, embora não seja mais barata. Exato. Eu quero resolver um problema a longo prazo, ficar enchendo a cabeça com aquilo durante um bom tempo, então esse é o seu caminho. Eu sinto falta disso, às vezes, os profissionais eles esquecem um pouco dessa parte de qualificação e capacitação profissional. E vou te falar que hoje, com a imensidão de conteúdos que nós temos, imensidão de produtores de conteúdo, é claro, desde lá da faculdade a gente já sabia que a gente não podia ouvir qualquer pessoa. Lógico, a gente vai procurar profissionais que tenham gabarito e que efetivamente, né, vivam da advocacia para a gente ouvir. Ok. Mas hoje, você buscar rapidamente no YouTube, aqui no Instagram, você vai ter acesso a conteúdo. Às vezes um conteúdo mais superficial, mas para quem está começando, por exemplo, muitas vezes a pessoa não sabe como tratar com o cliente essa situação. Olha, melhor uma solução extrajudicial, vamos ali conversar. Não tem sequer esse approach mesmo, a parte da comunicação. E aí, me desculpem, tá? Eu sou sempre muito verdadeira, muito... Você precisa olhar e
trazer a culpa para você. Do tipo, eu tô sem cliente e tal. Não é porque o mercado está saturado. Não é porque o seu concorrente cobra menos. É porque você não está fazendo o seu dever de casa. É porque você achou que lá os 5 anos acabaram e agora pronto, eu sou advogado, então agora eu tenho que ficar milionário. Não, tá só começando. É o 11º período, sabe? Tá só começando e vai durar até enquanto você aguentar. O que não pode é desistir. O que não pode é desistir. Assim, para mim, é inaceitável. Tem meses que são muito bons, tem meses que não são tão bons. E aí a gestão faz parte, né? A gente ter uma reserva de emergência, a gente entender que, eu gostava muito de dar esse exemplo em sala de aula. Gente, 10 mil reais de honorário é muito pouco. Aí alguns falavam assim, nossa, muito e tal. Eu falava, depende. Eu não contei nada para vocês. Eu não contei quantas horas eu vou trabalhar. Advogado tem uma dificuldade enorme de trabalhar com hora homem, né? O HH. Ou hora mulher, tá, gente? Não tem nada a ver com gênero. É hora da pessoa ali trabalhando. Hora técnica, né? Exato, hora técnica. Então, realmente, Ale, o que a gente precisa é profissionalizar a nossa advocacia. A gente precisa trazer para dentro da nossa advocacia. Nossa, Natália, mas além do direito civil, eu ainda tenho que estudar marketing, oratória, negociação. Cara, faz parte disso. Sim, você tem que estudar tudo. Deixa eu te dar essa Quer entrar no jogo? Não, ou boa notícia, né? Quer entrar no jogo? Esse é o jogo. Porque ninguém que chegou lá em cima e chegou bem lá em cima entrou sem estudar, entrou sem investir. Você pode até delegar. Essa fase, ninguém pulou essa fase. Não, ninguém. Você pode delegar, né, Ale? Aí vai chegar um momento na sua vida que você vai conseguir delegar algumas atividades e não vai precisar mais fazer. Mas enquanto não dá, e a grande maioria da advocacia, principalmente iniciante, é eu presa, sou eu mesmo por eu mesmo, bota a pele para jogo e corre atrás. Porque tem gente que está conseguindo. Você consegue também. Essa comparação, né, que a gente fica fazendo muitas vezes, que tal profissional tá em tal naipe de carreira, né, se é que eu posso falar. E por que eu não consigo chegar lá? Mas aí esquece de analisar o seu perfil como advogado. Sim. Esquece de analisar o seu cliente ideal, como prospectar ele, como chegar até ele. Esquece de fazer uma boa gestão de escritório, porque, como você falou, Nath, 10 mil de honorários depende muito da situação. Depende, 10 mil de honorários é ideal para um mês. Mas se você parar para pensar num parâmetro de 12 meses, você só vai receber aqueles 10 mil, ele é pouco. Exato, 12, 24, a gente não sabe. Tá? Brincar hoje de judiciário é muito arriscado, é muito complicado. Aqui em Vila Velha, eu não sei como é que tá aí, mas aqui em Vila Velha, por exemplo, você está distribuindo ação, a audiência de conciliação já está sendo marcada para o ano que vem. Então, assim... Sim, aqui também. Olha que nós estamos no interior e já temos audiência para janeiro, fevereiro. Imagina, e aí você entrou com ação no êxito. Até lá você vive de quê? De luz? Exatamente. Não, mas se eu captar 10 ações no êxito na semana, aí você está começando a pensar como uma cabeça de um gestor, como uma cabeça de um estrategista. E aí você precisa. Natália, não sei, mas eu sou muito boa peticionadora. Então se junte a pessoas que possam trazer essas atividades, trazer essas habilidades. Porque a gente não precisa saber de tudo, é verdade. Mas se eu não sei de tudo, eu pretendo profissionalizar a minha advocacia, eu quero profissionalizar a minha advocacia, então eu tenho que me somar a alguém. Eu preciso trazer outras pessoas. E aí, gente, fica outra lição, tá? Seu sócio na advocacia, gravem muito bem isso, seu sócio na advocacia não vai ser o seu amigo, não vai ser o seu primo, não vai ser o seu irmão, não vai ser aquela pessoa que você tem ali por ele um sentimento de carinho, etc. O seu sócio, ele vai ser a pessoa que soma a você qualidades que você não tem, habilidades que você completa, não tem, né? E que vai te completar. Cria um enlace de competência para prestar o melhor serviço. Exatamente. Não sei se você concorda comigo, mas infelizmente a gente vê muitos colegas se associando por amizade. Não, me associei ao meu colega de faculdade. Bacana, mas o que ele te associa realmente? O que ele traz de habilidade para você? Então, assim, não tem problema nenhum em se associar com amigos, mas desde que a principal motivação não seja essa, né? A amizade. Desde que seja uma relação de enlace
complementação e não só de mera amizade. Eu sou sócia do meu noivo, mas a gente não é sócio porque a gente é noivo. Durante muitos anos a gente trabalhou enquanto parceiros. A gente não era sócio. Em determinado momento a gente entendeu, olha, você tem essa habilidade, eu tenho essa habilidade. Você tem essa habilidade, eu tenho essa habilidade. Vamos juntar? Vamos. E tá dando certo. E a gente parou, estruturou. A minha sociedade aqui também, Nath, é com as minhas amigas de faculdade. Nós somos amigas muito próximas. Pois é. Só que a gente se complementa. Realmente a gente se complementa. Tem que ser uma análise de uma, as habilidades de uma se complementa da outra e aí a gente toca o nosso escritório junto. Isso aí. Mas não é por mera amizade, não. Até porque se fosse por mera amizade não ia dar certo. Não ia. Porque eu trabalho em algum momento, com a área de civil e a minha amiga, né, que também é minha sócia, trabalha com previdenciário. Então a gente são duas áreas totalmente diferentes. Se ela escolher também atuar no civil, talvez a gente não seria sócio. Pois é. E que são áreas que se complementam, né? E isso é muito interessante. E aí você até falou uma coisa que eu achei muito, muito interessante, vou até puxar, que você falou assim, as pessoas às vezes pegam uma demanda que não tem competência e gastam muitas horas estudando. Gente, cadê a parceria? O meu escritório atende todas as áreas, mas sou eu que atendo? Não. Eu supervisiono, eu vou coordenar os trabalhos. Acompanha, né? Isso. Trabalho. Isso, não da parte técnica, porque a parte técnica é o profissional que vai falar. Mas o quê? O cliente é meu. Eu estou chamando, por exemplo, vamos supor aqui, um criminalista para atuar em prol do meu cliente. Eu preciso supervisionar para ver se meu cliente está sendo bem atendido. E o meu parceiro, ele tem que estar alinhado estrategicamente comigo. Porque senão eu vou perder o cliente, vou perder o parceiro e ninguém quer isso, com certeza. E não vai dar em nada. Então a gente não precisa gastar o nosso tempo com áreas que não tenham a ver com a nossa atuação. Porque realmente é um gasto de tempo em que você poderia estar se especializando em outras habilidades para a sua área de atuação, por exemplo. Então, façam parceria. Parceria é muito interessante. Agora, desde que, da mesma forma que o sócio, o seu parceiro esteja alinhado estrategicamente com você. Senão, não vai ser uma parceria profícua aí que vai dar bons resultados, não. Perfeito, Nath. Temos algumas pessoas aí que entraram aqui quase no finalzinho da nossa live. O Mauro Azevedo, Raine, lá da Márcia Cachoeira. Inclusive, um abraço, Flaviana. Flavi, maravilhosa. A Marleia, a Ângela Brasil. Enfim, encaminhando para o finalzinho da nossa live já, porque o nosso tempo já está. Passa muito rápido, né? Nossa, gente, passa muito rápido. Bate-papo quando é gente, a hora passa sempre. Nath, eu queria que você desse agora para os nossos ouvintes aí, para aqueles que ainda vão nos assistir, né? Porque a live ainda vai ficar salva aqui no meu perfil. Então, quem não assistiu aí, tem um amiguinho que esteja necessitando de informações, depois encaminhe a live, que ela vai ficar salva aqui no meu perfil. Eu queria que você desse umas diquinhas, né? Umas dicas que você considera essenciais para que a gente viva realmente na advocacia, para os nossos profissionais atuais, para os nossos estudantes, porque eu vi que tem uma galera aí que é estudante de direito, que está aqui nos acompanhando. Eu queria que você desse essas dicas aí como advogada mais experiente. Primeiro, Marinalva, um beijo, meu amor, uma grande aluna. Bom, se você quer viver da advocacia, entra para o jogo. Como assim, Natália? Profissionaliza a sua advocacia. Se você quer que sua advocacia seja igual daquele colega ou daquela colega que você tem como inspiração, olha o trajeto que ela fez ou que ele fez para a grama dele estar verdinha, para a grama dela estar verdinha. Como a gente pode fazer isso? Primeiro de tudo, né? Entender quem é você. Né? Se entender, se conhecer, isso é essencial. Segundo, entender do seu negócio, da sua advocacia. Qual a sua área de atuação, qual o seu serviço, qual é o seu diferencial. Porque a gente sabe que, por exemplo, eu atuo na área trabalhista. A área trabalhista tem inúmeros colegas. O que você vai fazer de diferente? Por que eu devo te contratar? Sempre faço essa pergunta. Por que o cliente me contrata? Qual é o meu diferencial competitivo aqui no mercado de trabalho?
Cuide do seu cliente, que ele é o maior acervo que você tem. Cliente que pergunta para você como é que está o processo, a culpa é sua. A gente sabe que existem aqueles clientes ansiosos, a gente sabe disso. Mas, se eu faço um relatório, por exemplo, nesses mais ansiosos, semanal até que seja, eu retiro essa ansiedade dele. Se eu jogo ali lá no contrato o horário de atendimento, já delimito as regras do jogo, ele já vai entender ali, ou pelo menos deveria entender, a gente sabe que existem alguns casos específicos, mas o cliente a gente precisa cuidar muito bem. Eu fico muito triste, sabe, Ale, quando o colega fala assim, nossa, lá vem aquele cliente chato. Gente, não, lá vem o seu cliente. Não existe cliente chato. Existe cliente que deve estar te pagando pouco e por isso você não valoriza ele. Então, quarto ponto, saiba do seu serviço, saiba precificar o seu serviço. E quando eu falo precificação, eu estou falando em valoração do seu serviço e o preço do seu serviço. Quanto custa efetivamente, mas também qual é o valor agregado dele, né? E por fim, que não posso deixar de falar, cuide da sua prática. A gente aprende a teoria na faculdade, eu deveria aprender. A prática a gente aprende muito pouco já nos últimos períodos. Cuide da sua prática advocatícia. Ah, não tem surgido cliente, eu não faço audiência. Vá assistir. Não tem problema nenhum, acompanhe um advogado que você conheça. Eu sempre me coloco à disposição, sempre falo. Eu tenho poucos processos judiciais, mas eu sempre falo, ó, quer me acompanhar? Vamos embora, vamos junto. Assista sustentações, assista julgamentos. Vocês aprendem, nós aprendemos muito vendo o outro colega fazendo. E para finalizar, tá, Lê, que eu falo demais mesmo, entenda que todo o nosso caminho vai ter desafio. O que você não pode é desistir. Desistir não é uma opção. Bora desistir está fora de questão. Tá fora de questão. Bora viver da advocacia, que é possível sim. Não é milagroso, não tem fórmula mágica, não tem coisa de, um ano você fica milionário. Não existe nada disso. Mas existe muito trabalho, profissionalizando, com boas estratégias, você consegue sim viver da advocacia. Perfeito, Nath. Ótimas considerações. Eu falo que a gente crescer perto de quem já é grande é mais fácil do que você crescer sozinho. Porque você crescer perto de alguém que já está ali há mais tempo, te dá parâmetros do que você deve fazer. Por isso que é importante acompanhar os advogados, né? Acompanhar a audiência. Um advogado que é jovem aí, você acabou de pegar a OAB, muitas vezes não tem cliente de imediato. Vai no fórum, acompanha uma audiência. Ouve, seja visto, porque quem não é lembrado. Seja visto, mas não seja visto como qualquer visão, como qualquer apresentação. Seja visto como advogado. Se posicione desde o início como advogado, porque a competência vem de um, mas a imagem influencia muito na sua venda de serviço. Porque nós, infelizmente ou felizmente, nós vendemos. Nós somos vendedores. Nós somos profissionais que vendemos serviço. Vendemos a nossa prestação de serviço. Então, você tem que ter uma imagem aparente muito constante e muito coerente com um advogado, com um profissional que você quer ser. Eu vou deixar aqui a minha gratidão a você, Nath, por ter aceitado participar dessa live. Foi incrível, o nosso bate-papo foi muito bacana. Eu espero que a gente tenha atendido as expectativas de quem estava nos assistindo, porque as minhas foram todas alcançadas. Então, muito obrigada mesmo de coração, as portas estão sempre abertas. Quando quiser nos visitar, ou quando quiser ter mais um bate-papo, só nos chamar. Vamos fazer um presencial por aí. Vamos montar? Vamos fazer um bate-papo. Gratidão toda minha, honra toda minha. Muito obrigada. Aqui o canal também está sempre aberto. Para quem já me conhece, sabe que pode me mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque o dia está muito atribulado, mas eu respondo. Vamos junto, a gente não está sozinho. A advocacia assim, tem uma enormidade de pessoas e a gente precisa entender que nós não somos concorrentes. A gente pode se ajudar e a gente deve se ajudar. Obrigada, Lê, de verdade. Obrigada a todo mundo que está aqui ao vivo e quem está assistindo gravado também. Deixo já o meu beijo, meu obrigado. É isso. Boa noite, pessoal. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até então. Um beijo para todo mundo, para você também, Nath. Beijo, Ale. Tchau, tchau. Lembrando que eu vou deixar a live salva aqui no perfil. Então, quem não assistiu, confere esse bate-papo muito bacana.